Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente aqui na nossa aula de Direito Tributário. Nós estamos indo agora para a nossa última unidade, pois é, a unidade número 6 aí da nossa disciplina. Eu sou a Maria Alva, sou a professora de vocês aqui desta disciplina e farei a minha audiodescrição antes de a gente dar início aqui ao conteúdo da disciplina. Olha só, sou uma mulher branca, tenho estatura baixa, tenho os cabelos castanhos claros, estou trajando uma calça preta com um terninho preto e uma blusa na cor rosa pink, tá? Eu estou aqui no estúdio de gravações do Instituto Federal de Rondônia do campus Porto Velho, Zona Norte. E atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica com traços e pontos interligados. E aqui à minha esquerda tem uma outra parede branca com as iniciais EAD, que significa Educação à Distância. E logo abaixo está dizendo que mudando realidades. É isso mesmo, porque a educação à distância ela muda realidades, é por isso que você está aqui na nossa disciplina de Direito Tributário, onde você vai aprender um pouquinho sobre suspensão e extinção do crédito tributário, na nossa unidade número 6. Eu vou te convidar para vir aqui na tela comigo, porque eu quero te contar que a gente vai conversar um pouquinho sobre crédito tributário, né, onde se dá a formação dele, depois como será possível ocorrer a suspensão, a extinção e a exclusão do crédito tributário. Mas antes disso, eu preciso que você acesse a minha biblioteca virtual, aí pelo SWAP, tá? O ambiente onde tem o link da minha biblioteca e você vai poder desfrutar das melhores obras aí pertinentes a esta disciplina de Direito Tributário, tá? Veja aí qual foi o livro que está recomendado no seu material aí no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa acompanhar a aula e fazer a leitura desta referência bibliográfica indicada, ok? Vamos entrar aqui direto no conteúdo, porque o conteúdo é extenso, mas ele é necessário. Olha só, vamos falar sobre o crédito, tá? O crédito tributário, ele equivale às prestações devidas às fazendas públicas, né? Quando determinado sujeito passivo realiza fatos geradores de tributos ou comete penalidade tributária, tá? Olha só, o Código Tributário Nacional adota o lançamento, tá? O lançamento tributário como procedimento administrativo necessário para a constituição do crédito tributário ao estabelecer, olha só, lá em seu artigo 142, ele diz o seguinte, ó, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, tá? Assim entendido como procedimento administrativo tendente aqui, alguns núcleos, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Ele vai determinar a matéria tributável, ele vai fazer o cálculo do montante do tributo devido e ele vai estar ali vendo quem é o sujeito passivo, ou seja, quem é a pessoa que vai ser responsável pelo pagamento, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Se ele identificar que tem uma multa ali, então, se for o caso, ele ainda vai propor a aplicação da multa, tá? E aí, no parágrafo único aqui do artigo 142, diz o seguinte: a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Sendo assim, eu tenho que te dizer que o auditor fiscal, ele é obrigado a fazer, ele não tem discricionariedade desse ato. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o lançamento porque é uma ação administrativa vinculada, tá ok? Olha só, e aqui nós temos essa informação importante que diz que o crédito tributário ela surge com o lançamento. E aí eu vou te mostrar já aqui uma tela onde a gente vai contar aqui essas fases aqui do nascimento do crédito tributário, tá? Lembra que na aula anterior a gente ficava ali falando de fato gerador, mas é muito tranquilo. Então veja bem, nós temos aqui a hipótese de incidência. O que seria a hipótese de incidência? É a norma abstrata, ou seja, a previsão que tem lá na lei.
Então, a lei vai e fala uma determinada situação, por exemplo, ser proprietário de veículo automotor, né? Então, se eu sou proprietária do veículo automotor, eu estou praticando a ação descrita na lei. Portanto, a partir do momento que eu pratico aqui o que a lei fala, eu estou aqui exercendo aqui, ó, fazendo nascer, produzindo o fato gerador. Ou seja, que é o sujeito passivo. O sujeito passivo é aquele que paga o tributo, né? Onde o sujeito passivo realiza no mundo, ou seja, ele dá vida, né, ao que a lei fala, surgindo a obrigação tributária. Então, temos aqui o que a lei fala, produziu isso aqui, aconteceu o fato gerador, tá? Então, a partir do momento que você provoca aqui esse fato gerador, está nascendo uma obrigação tributária, tá? Porém, até aqui você ainda não pagou o tributo, né? Em alguns casos não, né? Aí, o que acontece? Vem o auditor fiscal e faz o lançamento. É por isso que a gente fala que o papel do lançamento será de apenas formalizar a ocorrência das obrigações legais externadas no mundo real, tá? Então, vem aqui o auditor fiscal e faz o lançamento, que é um ato declaratório, e aí ele, de fato, vai estar constituindo o crédito tributário. Então, nós temos a lei que fala determinada situação, você vai lá e pratica o que a lei falou, produzindo aqui o fato gerador, porque você deu vida ao que a lei diz. Nesse momento, você produziu ali uma obrigação tributária, o auditor, ou seja, a autoridade administrativa, vai fazer o lançamento, que é um ato declaratório, e por meio desse lançamento ele vai estar ali constituindo o crédito tributário, tá bom? Então, é bem tranquilo, tá aí o esquema de formação do crédito tributário, como ele acontece no mundo jurídico, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse lançamento. É importante que você saiba a questão do lançamento, que é um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, ó. Ele vai estar determinando a matéria tributável, ele vai calcular o montante do tributo que é devido, vai identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, ele vai propor a aplicação da penalidade cabível, se tiver alguma multa, tá? Bem tranquilo isso aí. E aí, aqui a gente entra nas possibilidades de suspensão do crédito tributário. Olha só, o crédito tributário constituído pelo lançamento, ele poderá ser exigido imediatamente, né, do contribuinte ou do responsável tributário, respeitando-se o prazo para o recolhimento da exação sem os encargos oriundos da mora, ou seja, do atraso, tá? Então, ele vai ter o prazo, ele vai ter que respeitar esse prazo sem estar aí produzindo um atraso nesse pagamento, tá? E aí, mas, porém, todavia, entretanto, o Código Tributário Nacional, ele elenca situações em que o crédito tributário, ele terá a sua exigibilidade suspensa. Então, aqui, ó, a exigibilidade pode ser suspensa, obstando as fazendas públicas de realizarem atos que importem cobrança de valores. Não se trata de medida que vise a desconstituição direta do crédito tributário, tá? Ele permanece certo e líquido, apenas restando, ó, suspensa a exigibilidade, tá? Então, a gente não pode confundir a exigibilidade com a desconstituição dele. O crédito ainda existe, tá? Ele tá lá no mundo jurídico, ele permanece líquido e certo, porém não poderá ser exigido porque aconteceu o fenômeno da suspensão, tá? Olha só, aí lá no artigo 151 tem o rol, né, das possibilidades de suspensão do crédito tributário, tá? Então, vocês não vão poder confundir as questões de suspensão com as questões de extinção do crédito tributário, tá? Isso daí é muito comum nas provas de concurso eles misturarem essas situações para vocês caírem nas pegadinhas, mas vocês não cairão mais, porque vocês vão ver que as questões que suspendem, elas são bem diferentes aí das questões que extinguem o crédito tributário. Vamos ver aqui as questões de suspensão. Nós temos a moratória. Eu vou passar aqui muito rapidamente e depois eu vou explicar uma por uma para o vídeo não ficar tão longo e nem ficar repetitivo. Combinado?
Tá. Então, aqui no inciso 1º do artigo 151, nós temos a moratória. No inciso 2, o depósito do seu montante integral. No inciso 3º, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. No inciso 4º, a concessão de medida liminar em mandado ou de segurança. No inciso 5, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Basicamente, gente, é que aqui no inciso 4 ele fala de mandado de segurança, então é uma medida liminar, né? E quando a gente fala de, por exemplo, uma outra tipo de ação, né? Ele fala em tutela antecipada, tá? E também tem a possibilidade do parcelamento. Temos também o parágrafo único, que fala o seguinte: o disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, tá? Ou seja, mesmo que o crédito tributário fique suspenso, as obrigações acessórias, elas vão continuar, elas não serão suspensas, porque você precisa manter a escrituração dos seus livros fiscais em dia, você precisa fazer as declarações fiscais, por exemplo, declaração de imposto de renda, tudo isso é obrigação acessória. Então, você, independente de ter que o pagamento, a exigibilidade ficar suspensa, a obrigação acessória da obrigação principal, ela não vai ser suspensa, tá? Olha só, ainda que a liminar em mandado de segurança suspenda a exigência de valores de ICMS, ou seja, de imposto, de circulação de mercadorias e serviços, de determinado contribuinte, não haverá dispensa do seu dever de manutenção dos livros de escriturações fiscais, que é o exemplo que eu acabei de falar, tá? Então, a obrigação acessória, ela permanece independente da obrigação principal ter sido suspensa. Combinado? Então, tá. Olha só, tem uma curiosidade aqui para você. Olha só, apesar dessas modalidades de suspensão normalmente ocorrerem quando já constituído o crédito tributário, em algumas situações poderão existir em momento anterior ao próprio lançamento tributário. Olha só, a liminar no mandado de segurança ou a antecipação dos efeitos da tutela em sede de ação ordinária, ou, por exemplo, em sede de ação declaratória, seriam bons exemplos de medidas suspensivas prévias à própria constituição do crédito tributário, já que aplicáveis antes do lançamento do tributo. Então, é possível que seja feita essa suspensão antes de ele vir a ocorrer, de fato, tá? Então, é possível sim no mundo jurídico também. Por isso que eu trouxe essa curiosidade. E para você se aprofundar nesse assunto aqui, eu vou pedir que você faça a leitura da nossa bibliografia recomendada, que está aí no AVA, que é bem interessante para quem quer mergulhar um pouquinho mais aí no nosso conteúdo, tá bom? Então, ainda dando continuidade, contudo, a atribuição da suspensão apenas atingirá a exigibilidade do crédito e não a sua constituição, devendo o fisco proceder normalmente ao lançamento como forma de prevenir a ocorrência da decadência tributária. O crédito ele nascerá, porém a sua exigibilidade ficará suspensa. Então é isso, independente, é por isso que a gente fala, não é que ele não vai deixar de lançar, ele vai lançar, ele vai ser constituído, mas a exigibilidade, ou seja, ele ficar te cobrando, ela vai ter essa suspensão, por conta de todos aqueles incisos lá do artigo 151, tá? Vamos lá? Aqui eu trago essas espécies que a gente conversou lá no artigo 151. O que seria essa moratória, né? Lá do artigo 151. Ela caracteriza pela dilação do prazo para o recolhimento do tributo concedido pelas fazendas públicas em específicas conjunturas econômicas ou sociais, tá? Ela tem previsão expressa nos artigos 152 até o 155 do nosso CTN, tá bom? Então, a moratória basicamente se refere à dilação de prazo, tá? Então, temos aí prazo de duração do favor que é considerado apenas como a dilação do prazo, tá? Deverá a lei concessiva indicar o momento em que a exigibilidade deixar de ficar suspensa, retornando a cobrança por parte do fisco, tá? Então,
vai ficar especificada aí qual é a duração do prazo dessa suspensão, tá? Será revogada quando verificado que o benefício não cumpriu ou deixou de cumprir os requisitos do beneficiado, tá? Então, vai ser revogada quando o beneficiado não cumprir ou deixou de cumprir requisitos necessários, incidido multa se agir com dolo, tá? Tem disciplina própria entre os artigos 152 ao 155. Então, basicamente, em relação a essa moratória, tem algumas especificidades que eu recomendo a leitura aqui nesses 2 artigos, porque, de fato, tem situações específicas que merecem atenção, tá ok? Olha só, aqui vamos falar sobre o depósito do montante integral. Vamos lá, olha só. Caracteriza-se pela ausência de real interesse das fazendas públicas em perseguir valores que já se encontram separados e garantidos ao fisco. Então, basicamente, por exemplo, se o fisco não fizer essa busca, não perseguir esses valores que já se encontram separados, é por isso que é possível fazer o depósito do montante integral, tá? É muito parecido ali com uma consignação em pagamento, mas não é a mesma coisa, é só parecido, tá? Então, nós temos aí o artigo 151, basicamente no inciso 2º. Olha só, eu trouxe esse exemplo aqui. Um contribuinte poderá ingressar com ordinária ação anulatória de lançamento tributário, objetivando anular, né, o lançamento do tributo realizado pelo poder público. Considerando que o ingresso dessa ação, por si só, não impediria o fisco de intentar a execução fiscal, os contribuintes podem realizar depósito judicial dos valores lançados e requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a decisão final. Então, basicamente, se tiver uma ação rolando, ele pode fazer esse depósito do montante integral. Então, esse depósito do montante integral é o que ele entende que é devido, né, que é para garantir o juízo. Então, ele faz esse depósito e pede a suspensão da exigibilidade até que o juiz decida a causa ao final, tá? Então, tem essa possibilidade também. Ainda aqui, ó, falando sobre a suspensão, especificamente sobre cada uma das situações, nós temos o inciso 3º, que é sobre a reclamação e recursos, que é sobre reclamações e recursos administrativos, tá? A origem desse direito também tem fundamento constitucional, tá? Porque tanto nos processos judicial quanto no administrativo serão a todos garantidos o contraditório e a ampla defesa, né? Com os meios e recursos a ela inerentes, bem como o direito de peticionar ao poder público contra ilegalidade e abuso de poder, tá? Então, basicamente, está no nosso artigo 5º da Constituição Federal a questão do contraditório e da ampla defesa. Então, é possível também pedir a suspensão, é possível obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de reclamações e recursos administrativos. Olha só, enquanto a mesma fazenda pública responsável pelo lançamento não concluiu o julgamento do PAT, não seria justo exigir o pagamento da exação, portanto, o crédito tributário fica suspenso, tá? Esse PAT é um processo administrativo tributário, tá? Basicamente isso, bem tranquilinho. Vamos aqui falar um pouquinho, especificar o que seria essa liminar em mandado de segurança, tá? Olha só, que tá lá no inciso 4º do artigo 151. Se esse agente do fisco atuar de forma ilegal ou abusiva, o sujeito passivo tem direito à impetração do mandado de segurança, tá? Objetivando a sua correção. Então, o contribuinte precisará aguardar o trâmite do mandado de segurança para obter a suspensão da exigibilidade do crédito? Qual seria a resposta para essa pergunta? Olha só, a obtenção de certidões de regularidade fiscal só poderá ser requerida com a conclusão do mandado de segurança? A liberação de mercadorias apreendidas deve aguardar todo o processo judicial? Não, né, gente? É por isso que é mandado de segurança, porque tem ali uma medida liminar, onde tem urgência de situações que precisam ser resolvidas, onde tem a fumaça do bom direito, o perigo da demora. Portanto, se imagina um caminhão cheio de frutas, mercadorias, frutas importadas, enfim. Tá ali entrando no estado de Rondônia. Lá na entrada ali, por exemplo, ou qualquer outro estado brasileiro, enfim, independe, né? Falando assim a nível nacional, imagina,
se aquele caminhão de mercadorias ia ficar preso até aguardar a situação judicial, ia estragar toda a mercadoria. Então, não seria interessante que tivesse que aguardar. Então, é por isso que tem essa liminar aí para resolver, e depois, se o contribuinte estiver errado, ele vai pagar, e se ele estiver certo, ele já se resguardou, né? Então, aí no artigo 151, ainda falando da suspensão do crédito tributário, tá? Nós temos aí a liminar ou tutela antecipada em outras ações, tá? A gente fala aí de antecipação de tutela, por exemplo, em ações ordinárias. Olha só, uma vez preenchidos os requisitos, poderá o magistrado conceder a antecipação dos efeitos da tutela, que é uma tutela provisória, e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o final da decisão da respectiva ação. Então, também essa possibilidade, a depender da ação, tá? E aí tem o parcelamento, tá? Que está relacionado à facilitação da atividade de pagamento da carga tributária, objetivando minimizar a inadimplência da exação, ou seja, né? Às vezes, aquele tributo ele pode ser um valor um pouco agressivo, e aí é possível fazer esse parcelamento, né? Para que o contribuinte não fique na inadimplência, e basicamente é uma estratégia para ser possível o pagamento, tá? Se a lei não dispuser de forma contrária, haverá normal incidência de juros e multas, tá? Isso é importante também. E se a lei falar que não vai ter, não vai ter. Se a lei permitir, pode ter essa incidência de juros e multas, tá? Mas é preciso que a lei diga, tá? E aí, gente, olha só, ali a gente falou de suspensão. Quando é que suspende, né? Quando tem alguma coisa ali para ser resolvida, né? Quando tem alguma situação pendente, né? E aqui é sobre a extinção, tá? Que é algo muito mais forte, né? Então, quando que eu vou estar extinguindo esse crédito tributário? Com o pagamento, né? Obviamente, com a compensação, a transação, a remissão, aqui seria o perdão, a prescrição à decadência, né? A conversão de depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos que está disposto lá no artigo 150, em seus parágrafos 1º e 4º. Vamos ver cada uma dessas situações. Olha só, ainda temos, dando continuidade, além dessas situações aqui, nós temos ainda ali no inciso 8º do artigo 156, a consignação em pagamento, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164. Então, aqui, a consignação em pagamento é parecido com a situação lá da suspensão, mas não vamos confundir, né? Porque ali o depósito do montante integral, ele suspende até que o juiz decida a situação ao final da causa, né? E aqui é quando você, de fato, vai lá e faz a consignação em pagamento. Basicamente, isso aqui acontece muito em juízo, tá? No inciso 9, nós temos decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Também a decisão judicial também transitada em julgado ou passada em julgado, tá? Vamos ver as especificidades de cada uma delas, mas ainda não terminou. Eu já juro para você que eu achei que ia até ali no 10, mas ainda tem o 11, olha só, a dação em pagamento em bens imóveis, né? Na formas e condições estabelecidas em lei, porque antes, né, não podia, né, era só em dinheiro. Agora já tem decisões aí que abriu para pagamento aí de tributo com imóveis, tá? Então, o parágrafo único, ó, a lei disporá quanto aos seus efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto no artigo 144 e 149 lá do Código Tributário Nacional, tá? Então, agora sim, nós conseguimos exaurir o rol aí do artigo 156, que é pertinente à extinção do crédito tributário. E aí a gente vai falar sobre cada uma dessas situações. O primeiro lá do inciso 1, que é o pagamento, né? Que ele é caracterizado pelo adimplemento do tributo mediante a entrega de valores aos cofres públicos, ou seja, o próprio pagamento, né? Temos a compensação, ou seja, sujeitos que atuam ao mesmo tempo como credores e devedores uns dos outros. Então, eles vão ali estar compensando esse pagamento. Eu te devo, tu me deve, a gente desconta, né? É possível também isso acontecer.
entre o poder público e o particular, tá? E aí essa previsão tá lá no Código Civil, pessoal, viu? Aqui já não é o CTN, é Código Civil, mas também diz respeito ao Instituto da Compensação. Temos aí ainda no inciso 3º a transação, né, que é quando o sujeito, ou seja, o contribuinte responsável tributário e ativo, que seria a Fazenda Pública, celebram concessões mútuas para terminar litígios e extinguir o crédito tributário obedecendo às condições estabelecidas aqui no artigo 171 do CTN, tá? Então, basicamente, para que essa transação aconteça, ele precisa observar as especificidades do artigo 171, não é feita de qualquer forma, tá? E aqui nós temos o Instituto da Remissão, que em matéria tributária a remissão ela opera-se pelo perdão total ou parcial do crédito tributário, né? Ou seja, tributo ou a penalidade também, tá? Concedido por lei do respectivo ente político. Então, para ter esse perdão também vai ter que ter a lei autorizando o perdão do tributo, tá? Não é feito de qualquer forma esse perdão, vou perdoar porque eu tô legal hoje, não é assim. Tem que ter, tem que observar o que determina aí, tá? O que a lei manda a respeito desse instituto. E aqui, olha só, segundo o artigo 172 do Código Tributário Nacional, essa liberação será concedida pela autoridade administrativa sob, né, autorização legal nos seguintes casos, tá? Situação econômica do sujeito passivo, isso vai ser observado, tá? E vai ser observado também se houve erro ou ignorância excusável do sujeito passivo quanto à matéria de fato. Vai ser observado também a diminuta importância desse crédito tributário, às vezes ele não faz diferença nenhuma para o poder público, né, insignificante. Também considerações de equidade em relação às características pessoais ou materiais do caso. Também serão observadas condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Então, tem algumas situações específicas que devem ser observadas. Mas aqui a gente vai conversar também ainda sobre essa extinção do crédito tributário, mais especificamente aí nos institutos da prescrição e da decadência, tá? Então, a decadência, ela se caracteriza pelo período que o fisco deverá efetuar a constituição do seu direito ao crédito tributário. Então, lembra lá naquela tabelinha, gente, quando a autoridade administrativa, ela precisa fazer o lançamento, né? Então, bem aqui tem a obrigação tributária, não era assim que tinha lá na tabelinha? E aqui teria o lançamento. Então, a decadência, ela ocorre daqui para trás. Por quê? Porque ela opera se tiver passado o prazo do poder público ter feito o lançamento e ele não fez. Então, ele tem um tempo para fazer isso. Já já a gente vai ver qual seria esse tempo, tá? Olha só, a relação jurídica, ela nasce com a realização do fato gerador do tributo, né? Mas a obrigação tributária apenas seria declarada e o crédito tributário constituído com o procedimento do lançamento, que está lá no artigo 142 que a gente conversou no início da aula, tá? Exatamente esse é o período concedido à Fazenda Pública para efetivar o processo de lançamento tributário e que, segundo disciplina, né, que determina o código, esse prazo é de 5 anos, tá? Então, basicamente, entre a constituição da obrigação tributária para fazer o lançamento, ele tem o prazo de 5 anos aqui, tá? Nesse interstício aqui, combinado? Não dá para ver muito bem aqui por conta que a minha canetinha é amarela, mas vai ter um gráfico que eu vou mostrar para vocês, então tá tranquilo. Já já a gente vai chegar lá, tá? Então, ainda aqui falando da prescrição. Então, quando que acontece esse fenômeno da prescrição, tá? Ou seja, a prescrição é a decadência, né? A decadência se caracteriza pelo período em que o fisco deverá efetuar a constituição do seu crédito tributário. Já a prescrição é depois, é para a fase da cobrança, tá, pessoal? E olha só, quando a gente fala de prescrição, a gente viu ali o Instituto da Decadência, né, que o poder público tem 5 anos para fazer o lançamento. E quando a gente fala aqui da prescrição, após o lançamento, tá? Então, vamos aqui fazer uma tabelinha, tá? Temos aqui, daqui para trás,
a hipótese de incidência, o fato gerador e a obrigação tributária. Nesse momento, após a constituição da obrigação tributária, o poder público vai ter 5 anos aqui sob pena de ocorrer o fenômeno da decadência para que ele possa constituir o lançamento. Mas depois que ele constituir esse lançamento, ele tem 5 anos para poder executar, ou seja, para estar cobrando esse crédito tributário. Então, se ele lançar e não cobrar, o que vai acontecer? O Instituto da Prescrição. Vamos aqui, eu acredito que tem lá na frente vai ter uma tabelinha onde a gente vai conversar melhor sobre esses dois fenômenos, tá? Então, olha só, a concessão desse novo prazo de 5 anos para o ingresso de execução fiscal conceitua-se como prazo prescricional, tá? Então, é exatamente essa situação, tá? A decadência, ela é antes do lançamento, tá? Da obrigação tributária em diante, mas se ele não fizer, são 5 anos. Então, ali é decadência, né? Por isso que ele fala que é a concessão do novo prazo de 5 anos. Por que novo? Porque ele tinha 5 para fazer o lançamento, né? E mais 5 para quê? Para fazer a execução fiscal, ou seja, executar aquele crédito tributário, ou seja, cobrar, tá? Então, prescrição versus decadência. Veja bem, os primeiros 5 anos concedidos se refere ao período decadencial, tá? E são contados da realização do fato gerador até o lançamento tributário. Ao passo que esses outros 5 anos prescricionais se iniciam da constituição definitiva até o ingresso da execução fiscal. Combinado? Então, eu trouxe para você aí a tabelinha, onde a gente vai falar um pouquinho da prescrição e da decadência, quando a gente fala aí de direito tributário, tá? Mas, basicamente, eu só queria trazer algumas dicas para vocês, tá? Tá vendo aqui, ó, 5 anos aqui, né? Então, fato gerador, hipótese de incidência, fato gerador, ocorreu aqui nesse período aqui a obrigação tributária, ele tem 5 anos para fazer o lançamento, tá? Não fez, rolou a decadência. Após o lançamento do crédito tributário, que constituiu esse crédito, ele tem 5 anos para fazer essa execução fiscal sob pena de prescrição. E quando a gente vai falar sobre decadência e prescrição, vocês precisam saber que o direito subjetivo, para direito subjetivo, a gente vai estar contando aí o Instituto da Prescrição. E quando a gente fala de direito potestativo, que eu também preciso que vocês deem uma pesquisadinha, ocorre aí o fenômeno da decadência, tá? A prescrição, pessoal, aqui, ela sempre vai ser contada em anos, tá? Enquanto no Instituto da Decadência, não especificamente aqui no direito tributário, mas quando se fala de decadência, ela pode ocorrer em dias, em meses, em anos e dias, por exemplo, ou até em meses e dias. Então, basicamente, olha um exemplo aqui. Quando a gente fala de decadência, lá, por exemplo, no mandado de segurança, a pessoa tem 120 dias, tá? Para entrar com esse mandado de segurança, que é um prazo decadencial, tá? Então, esse é um detalhe, tá? Quando a gente fala de prescrição, vai ser sempre em anos, tá? E aí, a prescrição, olha só, a prescrição ela pode sofrer uma suspensão ou uma interrupção, enquanto a decadência não pode sofrer esses fenômenos nem de interrupção e nem de suspensão nem de interrupção, tá? E basicamente a prescrição ela decorre somente de lei, tá? Enquanto a decadência ela pode ser por lei ou por convenção entre as partes, tá? Então são algumas dicas, algumas situações que a gente percebe aí de diferenças entre o fenômeno da decadência e da prescrição. E aí, lembrando também que na prescrição o juiz deve reconhecer de ofício e na decadência, se a decadência for legal, o juiz também deve reconhecer de ofício, mas se ela for convencional, ele não deve reconhecê-la de ofício, tá ok? Dando continuidade, vamos falar ainda, né, das possibilidades de extinção do crédito tributário, porque nós estávamos conversando também sobre essa extinção dentro do fenômeno da prescrição e da decadência. Mas aqui a gente vai falar da conversão de depósito em renda, tá? Lembra da suspensão do crédito tributário pelo depósito do montante integral?
lá, lembra que foi depositado lá em juízo, numa ação? Pois bem, ó, em caso de insucesso na discussão administrativa ou judicial, esse depósito lá que gerou a suspensão, o depósito do montante integral que gera a suspensão, ó, antes ele era usado para suspender, agora ele será convertido em renda, extinguindo-se o crédito tributário. Ou seja, naquele momento que ele era um montante do depósito integral, ele estava ali para suspender, porque dependia do juiz ali resolver a lide ao final, né? E agora que foi resolvida, que o juiz pegou aquele dinheiro e fez a conversão de depósito em renda, então ele extinguiu, né? Porque ali teve um dinheiro ali, podemos dizer assim, caixa, que foi convertido e extinguiu o crédito. Então, naquela primeira fase de discussão ali, ele estava simplesmente para suspender e agora, mais lá na frente, durante aquela ação, ele foi convertido em renda, extinguindo-se o crédito tributário, tá? Olha só, temos ainda o inciso 7º, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do artigo. Olha só, nessa situação aqui, o próprio sujeito passivo, ou seja, o contribuinte, será incumbido do papel de verificar a ocorrência do fato gerador e a identificação da matéria tributária, bem como ele vai também ter que realizar o cálculo do tributo e vai ter que pagar antecipadamente, tá? Para a Fazenda Pública, apenas restará efetuar a homologação expressa no prazo de 5 anos, sob pena da sua concordância tácita, ou seja, quem cala consente, né? O contribuinte vai lá, faz os cálculos, né? Isso acontece muito no ICMS, né? Então, ele vai lá, faz os cálculos para gerar a nota, para poder circular com a mercadoria, e aí, se o poder público não fizer aquela fiscalização para poder, de fato, fazer a homologação do lançamento, ele vai estar fazendo uma concordância tácita e depois não vai poder reclamar, né? Porque ele não fez o que deveria fazer dentro do prazo de 5 anos, tá? Temos ainda aqui o fenômeno, né, da consignação em pagamento, que é bem tranquilo também. Olha só, ele caracteriza-se como uma medida judicial manejada pelo sujeito passivo, que é o contribuinte, para ver garantido o seu direito ao adimplemento de tributos, sempre que a Fazenda Pública se opor às situações elencadas no artigo 164 do Código Tributário Nacional, tá? Olha só, quais seriam essas situações? A recusa no recebimento ou subordinação ao cumprimento de outras obrigações, que está lá no inciso 1, a subordinação ao cumprimento de exigências administrativas sem o fundamento legal e também bitributação. Então, se o contribuinte ele entende que está tendo uma bitributação, ele pode fazer essa consignação de pagamento para se livrar de ter que pagar 2 vezes, tá? Então, é bem tranquilo, é possível também. Então, é bem importante que vocês leiam aí o que determina o artigo 164 do Código Tributário Nacional. Nós temos também a decisão administrativa irreformável, assim entendida como a definitiva na órbita administrativa, né? Que não mais possa ser objeto de ação anulatória. É bem tranquilo, isso aqui é autoexplicativo, né? Também temos a decisão judicial que transitou em julgado, então, se transitou em julgado é porque já tem uma situação resolvida, também vai estar extinguindo o crédito tributário se ele for a favor do contribuinte, tá? Temos a dação em pagamento de bens imóveis, ou seja, é possível, antes não podia, agora pode fazer, entregar bens imóveis ao poder público como forma de pagamento de tributo, tá? Então, a lei, ela vai dizer, né, quanto aos efeitos da extinção total ou parcial, né, do crédito sobre a ulterior verificação de irregularidades da sua constituição, observado o disposto aqui, ó. Também já tinha conversado sobre essa informação com vocês. Então, acessar aí o artigo 144 e 149 também. E aí, falamos de suspensão, falamos de exclusão, né? E agora vamos falamos de suspensão, falamos de extinção, né? Agora a gente vai falar da exclusão do crédito tributário. Olha só, a exclusão do crédito tributário equivale ao impedimento de seu surgimento. Então, ele está lá na essência, olha só. A exclusão, ela evitará a existência do lançamento. Lembra aquela tabelinha ali, que a gente fez ali a sequência, né?
onde tem a hipótese de incidência, aí o contribuinte pratica o fato gerador. Quando ele pratica esse fato gerador, nasce o quê? A obrigação tributária. Da obrigação tributária, o que acontece? O auditor fiscal tem que fazer o lançamento, que é um ato declaratório, e aí a partir desse lançamento o crédito tributário ele é constituído, não é isso? Há outras possibilidades de constituição desse crédito tributário, como é o exemplo do ICMS, né? Onde a autoridade administrativa ela vai fazer o quê? No ato do lançamento, ela vai fazer verificações para ver se está correto. Basicamente isso. Mas também não deixa de ser uma forma de constituição, tá? Então, olha só. A exclusão do crédito tributário evitará a existência do lançamento e, portanto, será identificado em momento posterior ao fato gerador e anterior ao lançamento tributário. Então, naquele momento, tá? Entre o que seria posterior ao fato gerador? Tá aqui a sequência, né? O que é posterior ao fato gerador? A obrigação tributária, né? E anterior ao lançamento. Então, nesse momento aqui, o auditor vai fazer a verificação se vai ocorrer aqui a exclusão do crédito, porque ele nem vai nascer, porque ele só nasce com o lançamento que constitui o crédito, não é isso? Então, nesse momento aqui, a autoridade vai, ao invés de fazer o lançamento, ela analisa se tem que fazer. Se não tiver que fazer, ela vai fazer o quê? A exclusão, tá? Bem tranquilo, tá? Lá no artigo 175 do nosso CTN, ele estabelece duas modalidades de exclusão do crédito tributário, né? Que são essas possibilidades que incorrem em isenção, né? E também em anistia, tá? A isenção, pessoal, ela exclui o dever de recolhimento do tributo, ao passo que a anistia exclui eventuais penalidades. Então, a isenção está ligada diretamente com o tributo, enquanto a anistia está relacionada às penalidades, ali a multa, por exemplo, tá? Em ambas situações, a exclusão corresponderá à obrigação tributária principal, relacionada ao tributo e à penalidade pecuniária, tá? Não dispensando o dever de normalmente cumprir as formalidades da obrigação tributária acessória, porque eu já comentei com vocês. A obrigação acessória, ela não depende da principal aqui no nosso direito tributário, né? Independente de você ter que pagar o tributo, de você ter que pagar imposto de renda ou não, você precisa fazer a declaração do imposto de renda, né? Ou seja, é só um exemplo, tá? Manter livros fiscais, né, em dia, organizados, né? A escrituração desses livros fiscais, então, ela é uma obrigação acessória, ela precisa ser feita independente de você ter alguma isenção, tá ok? Então, a isenção é uma espécie de exclusão do crédito tributário concedido pelo respectivo ente tributante, ou seja, União, Estado, Distrito Federal ou municípios, né, que só quem pode atuar aí são os nossos entes, né, como medida de intervenção na seara econômica ou social. Enquadra-se como dispensa legal ao dever do pagamento de tributo, tá? Aqui a gente ainda está falando da exclusão do crédito tributário, que pode ser por meio da isenção ou da anistia, tá? Então, não confundam ali a suspensão do crédito tributário, nem confundam com a extinção do crédito tributário, não confundam a exclusão, que essa exclusão ela tem essas duas espécies também, que é a isenção e a anistia. Vamos falar um pouquinho da anistia, tá? É espécie de exclusão do crédito tributário que impede a efetivação do lançamento entre as infrações tributárias. Então, é basicamente aquilo que a gente falou, né? A isenção está ligada ao crédito, enquanto a anistia está relacionada às infrações, tá? Então, a anistia ela vai impedir a constituição do crédito tributário em relação às infrações, não se aplicando, olha só, não se aplicando aos casos de crime, contravenções, dolo, fraude, simulação e conluio. Veja bem, observar aqui o artigo 180 do nosso Código Tributário Nacional, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês algumas pinceladas aí sobre a reforma tributária, tá? Quais são as principais mudanças? A principal delas, uma informação bem importante,
é que o período de transição vai começar a acontecer lá em 2026 e a previsão de término é até 2033. Então, vai ocorrer uma transição gradativa até que todo o sistema seja reformado, diremos assim, né? Então, qual que é a intenção? A intenção é simplificar o sistema, né? Nós não podemos negar que o sistema tributário nacional ele é bem complexo, muito complexo, né? As próprias autoridades sobre esse assunto dizem, né, sobre essa complexidade. E aí, a intenção basicamente foi simplificar. Nós temos aí um grande exemplo dessa simplificação, que foi colocar aí o IPI, PIS, CONFINS, ICMS, ISS, né, unificar e transformar no imposto único, que é o IVA, tá? Então, aí o imposto sobre produtos industrializados, aqui, por exemplo, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, aqui o imposto sobre serviços também, que basicamente é um imposto municipal, esse aqui, né? Então, unificando aí, tentando aí simplificar o sistema, tá? E aí, uma das informações também que nós trazemos aí para essa reforma tributária é que tem intenção de baratear o custo da cesta básica, ou seja, baratear aí os produtos essenciais, tá? Lembrando também que vai ter também a situação do imposto seletivo, tá? Produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente, ou seja, esse imposto seletivo ele vai poder pesar mais aí, né? Que, por exemplo, o cigarro aí, também ele vai entrar aí nessa questão do imposto seletivo. E olha só, o IPVA, que era para veículos automotores terrestres, aí carros e motos, eles vão passar a também ser cobrados aí para jatinhos e lanchas, tá? Então, são algumas mudanças aí a partir da reforma tributária. E ainda, mas o que não muda na reforma tributária? Muita coisa não muda, né? Então, algumas isenções, por exemplo, livros e entidades religiosas de caridade, vai lá nas isenções, tá? Então, é bem importante, né, a gente saber ali a questão das imunidades, né? O Simples Nacional vai permanecer, a Zona Franca de Manaus também permanece, toda a questão legal. E no final das contas, a carga tributária ela não muda muito, mas o governo ele tem essa intenção de simplificar. Então, a principal informação para vocês é essa data aqui, tá? Não começou, nós estamos aqui ainda estudando nosso Código Tributário Nacional, tranquilamente, tá? Bem normal mesmo, porque a gente ainda não começou de fato a acontecer, tá bom? Então, eu te convido aqui para ver as nossas referências bibliográficas do nosso conteúdo, do nosso material apresentado. Foi a nossa aula número 6, uma aula bem extensa. A gente tentou fazer de forma bem simples, dar uma corridinha aí para a gente não pegar um vídeo tão extenso para você, que eu sei que também fica um pouquinho cansativo, não é isso? Então eu quero te agradecer a paciência, o carinho, a atenção aqui na nossa última aula de Direito Tributário. Se tiver alguma dúvida, é só rever todo o conteúdo. Eu preciso que você acesse as referências que estão aqui no ambiente virtual e faça aí a complementação dos seus estudos, tá ok? Então, um forte abraço. Estava aqui com você, professora Maria Alves Souza Silva. Espero que nós tenhamos oportunidade em outros momentos aí no nosso curso. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Educação à distância, mudando realidades.